Essa semana nós teremos notícias muito importantes que podem mudar completamente a dinâmica do mercado. Então, para você que quer ficar por dentro de tudo, como sempre, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar trazendo todas as informações mais importantes que você deve saber. A primeira grande notícia será no dia 29 de abril, que será essa quarta-feira. Nós teremos o FOMC. A variação na taxa de juros será dito às 15 horas, porém a conferência vai começar às 15h30. A precificação atual do mercado é de 100% de certeza, de acordo com o CME, que nós não teremos nenhuma modificação na taxa de juros, ou seja, será uma manutenção, mantendo 3,5% e 3,75%. E a perspectiva até o final do ano é que o mercado acredita que nós teremos 30% de chance de ter 25 pontos de corte ou até 50 pontos de corte. E isso daqui vai favorecer muito para o mercado de investimento até o final do ano. Então eu particularmente não estou esperando tanta coisa do FOMC, porque vai ser o último discurso que o Jerome Powell vai fazer. Depois disso, na próxima reunião, já será Kevin Warsh que vai ter pego o assento dele. Ou seja, eu não acho que ele vai querer mudar muita coisa, ele vai acabar mantendo a dinâmica que ele vem mantendo desde o começo do mandato dele. Isso daí não vai ser nenhum tipo de surpresa. Porém, durante o FOMC, apesar de que a gente não vai ter tantas surpresas, tem uns dados muito importantes que para mim podem fazer toda a diferença, que são duas coisas. Primeiro, qual que é a perspectiva futura do Fed em questão da inflação? E a segunda coisa é o dot plot para saber exatamente quantos cortes na taxa de juros nós teremos ainda esse ano. Porque o precificado da última reunião é para que a gente tenha um corte de 25 pontos. Porém, se a gente não tem mais corte ou se a gente tem possivelmente 2 cortes, isso vai mudar completamente a dinâmica do mercado. E isso vai acontecer pelo simples fato que, quando a gente tem uma taxa de juros menor, para você que não sabe o que isso quer dizer, é que para você conseguir pegar dinheiro emprestado vai custar muito mais barato. Para quem está com dívidas altas também vai custar mais barato. Ou seja, o varejo e as empresas eles vão ter a tendência a querer se alavancar cada vez mais. Inclusive os bancos também. E quando os bancos pegam esse dinheiro, eles acabam aumentando a quantidade de exposição que eles têm no mercado. Ou seja, se a gente pegar uma empresa que está performando muito bem, como a Nvidia, que hoje é a top 1 na minha opinião, eles vão estar pegando bilhões, bilhões e bilhões e recomprando posições na Nvidia. Ou seja, o market cap deles vai subir, a valorização da ação também, e todos os investidores vão estar felizes porque provavelmente nos earnings eles também ganharão mais dinheiro. Só que esse tipo de movimentação acaba trazendo também uns problemas. Porque se a gente pegar a performance do SP500, por exemplo, temos dia após dia de só ter uma bela movimentação de alta. Porém, não podemos esquecer que essas 500 empresas são as que mais performam nos Estados Unidos. Mas um ponto muito importante que as pessoas esquecem de mencionar é que 40% do SP500 está sendo determinado por somente 10 empresas. E dessas 10 empresas, 8 delas estão apostando exatamente todas as fichas no mesmo setor, que seria de inteligência artificial. Então, se a gente tiver, em certo momento, qualquer tipo de catalisador negativo, isso poderia abrir os olhos da maior parte do mundo e mostrar que talvez a inteligência artificial não é tudo aquilo que a gente esperava que fosse. Eu estou falando no quesito de investimento e ter retorno. Porque afinal a gente está falando de uma tecnologia, a gente está vendo a produtividade do ser humano aumentar, principalmente nos lugares onde eles estão adotando cada vez mais inteligência artificial, porém nem o Fed, nem nenhum economista, nenhuma empresa de research consegue saber exatamente o que vai acontecer futuramente. Isso daí é o mais óbvio. Porém, uma surpresa negativa pode fazer com que essa bolha acabe estourando, a gente tenha um crash, e esse crash da bolsa tradicional vai repercutir também no mercado de criptomoedas. Ou seja, se o SP500, Nasdaq, todas essas daí despencarem, o mercado cripto vai despencar também. Porém, nessa indecisão, o ouro provavelmente vai se valorizar e o que é certeza de se valorizar será o preço do dólar. Então é por isso que eu estarei muito de olho em que será dito no FOMC e qual é a perspectiva futura do Fed, porque são eles que vão determinar quais serão os próximos passos da economia dos Estados Unidos e do mundo inteiro também, porque a maior parte das coisas são cotadas no dólar, não tem para onde fugir. Na quinta-feira também nós teremos dados muito importantes que serão os dados do PCE.
A gente sabe que a situação nos Estados Unidos está ruim. Dívidas extremas da parte do varejo, de empresas também que estão se alavancando cada vez mais. A gente sabe também que a taxa de desemprego voltou a subir. A inflação saiu de 2,4% e foi para 3,3%. Então a situação já está ruim. Mas o que o Fed mais fica de olho não é a inflação que a gente fica de olho, não. Não é o CPI, eles ficam de olho mais no PCE. Então, no meu ponto de vista, se não for a notícia mais importante, de acordo com o Fed, é pelo menos o top 2 ou top 3. Então, eu particularmente gostaria que essa notícia tivesse sido divulgada um dia antes, que no caso será amanhã na terça-feira, mas como sempre vai ser divulgado na quinta-feira. Em relação às notícias mais importantes da parte geopolítica, é que eu ainda vejo muitas pessoas querendo especular sobre o que vai acontecer com os Estados Unidos e com o Irã. E é basicamente o mercado já saturou dessa história, o mercado não quer nem mais saber se estão conversando, se não estão. Tudo o que eles querem saber é se será resolvido ou não. Então eu acredito que o mercado só vai se movimentar novamente quando a gente tiver mais certeza de alguma coisa, porque especulação está rolando quase todo santo dia e o mercado já está cansado dessa volatilidade. E é por isso que, apesar do Estreito de Hormuz permanecer fechado, está sendo bloqueado pelo Irã e pelos Estados Unidos, mesmo assim a Bolsa Americana continua performando. Então agora analisando com vocês o próprio SP500. Já tivemos uma alta do dia 30 de março até agora de quase 13,5%. Estamos agora em níveis de topo histórico. Se fosse para ter uma correção um pouco mais acentuada, seria no mínimo aqui no 0,5, podendo chegar até no 786 da retração de Fibonacci. Então, se a gente fosse falar de pontos de correção, se a gente tiver com volume muito forte, seria 6.850, e caso esteja realmente enfraquecido, seria entre esse valor e esse valor aqui. E o que acaba afirmando que a probabilidade é alta de visitarmos essa região a subir ou de ter correções um pouco mais acentuadas é quando eu vejo esse gap que permanece em aberto. Quando nós temos gap, a probabilidade é muito grande, principalmente quando é no mercado tradicional, para o mercado querer vir buscar para capturar essa liquidez. Falando do dólar, aqui também teve uma movimentação muito importante. Hoje tivemos uma grande caça à liquidez que veio mitigar a liquidez que estava aqui em aberto e logo depois que veio buscar essa liquidez em 99,4 foi rejeitado para 98,4. Ou seja, não é somente no mercado de criptomoedas que a gente tem volatilidade não, e que a gente vai ver também o smart money querer vir pegar esses pontos de gap. Isso acontece também dentro do mercado Forex. E qual é a minha perspectiva aqui então? O mercado vinha em uma movimentação de topos e fundos ascendentes, veio retestar sua resistência, que também funciona como o suporte mais forte de todos os tempos, que é a de $100, que é um grande número redondo. Depois que chegou, foi rejeitado. Então eu vou traçar uma retração de Fibonacci e mostrar que nessa correção veio buscar ainda perto da zona de 97,5, foi rejeitado e fomos para uma movimentação de alta. Eu acredito, de acordo com essa retração de Fibo, que o ponto mais baixo que poderíamos buscar seria de 96,6. Porém, no mercado tradicional, estamos com muitos catalisadores, pequenos catalisadores negativos que estão começando a acumular cada vez mais. E se a bolsa começar a despencar, vai ser o volume necessário, a força necessária para que o DXY consiga finalmente vir estourar a sua resistência. Agora analisando o mais importante de toda análise, que é a movimentação do Bitcoin. Nesse exato momento, o preço está em $76.800 e a primeira coisa que eu procuro é sempre o indicador de momentum. A força está mais de alta ou está mais de baixa? E a confluência aqui no tempo gráfico de várias horas e não diário ainda, permanece sendo muito negativo. Então, a maior perspectiva é de que a gente vá ter correções mais acentuadas. A segunda coisa que chama a minha atenção é quando eu vejo o volume comprador está cada vez mais fraco e o volume vendedor está se manifestando cada vez mais. Além disso, quando eu paro para olhar, a movimentação no RSI permanece marcando topos e fundos ascendentes, mas
aqui está começando a mostrar o começo de um pivô de baixa, onde a linha roxa veio cruzar abaixo da amarela. E quando eu paro para ver no tempo gráfico de 4 horas, é uma movimentação ainda bem mais curiosa. A divergência se manifestou, preço em uma tendência de alta, só que no RSI eu tive meu topo duplo. Desde então eu tive correções, mas se eu for traçar uma linha de tendência, permanece sendo uma tendência de queda. E agora no meu indicador ele veio confirmar uma estrutura completamente bearish, o que mostra que a probabilidade aumenta para a gente ter uma reversão de tendência, que é sair de uma tendência de alta para depois o preço reverter. Isso daqui costuma ser muito comum depois que o preço vem subindo bastante e que ele não veio capturar a liquidez das pessoas que vieram longar de última hora para conseguir pegar mais força e tentar jogar os preços mais para cima. Ele chegou até a zona de 79.500 dólares e logo depois emperrou. Então essa divergência aqui aumenta a probabilidade dos preços caírem um pouco mais. Só que, eu olhando agora os pontos de interesse, se fosse para eu desenhar um bloco muito importante, seria esse daqui. Esse daqui é realmente o maior bloco que está localizado entre a média móvel de 100 e a de 200. No caso, nessa correção, foi uma correção até 76.300 dólares. Porém, isso daqui só foi o suficiente para vir capturar a liquidez de quem se posicionou de última hora, porque o maior bloco ainda é nessa área. E logo depois, logo abaixo, nós temos também dois blocos muito importantes. O primeiro está localizado aqui, o segundo está localizado aqui. Então, em termos de picos de liquidez, 1, 2, 3. Aqui realmente tem muito dinheiro que está esperando para vir ser capturado. Porém, no tempo gráfico diário, qual é a movimentação que eu vou fazer? Traço uma retração de Fibonacci também pegando esse fundo de mercado e eu vou botar até o preço atual. Se eu for comparar, esse terceiro pico de liquidez está localizado entre o 0,5 e entre o 618, que é um ótimo ponto para recarregar, para voltar a uma possível tendência de alta. Eu trouxe essa informação para vocês, mas eu ainda acredito que o ponto mais interessante permanece aqui nessa região. 80 mil dólares, podendo chegar até 86 mil dólares. Isso daqui, para mim, é a liquidez que eu ficaria muito surpreso se o Smart Money não fosse vir buscar toda essa liquidez que está esperando. Ele poderia muito bem vir retrair um pouco mais para pegar força, para tentar estourar a tampa, vir capturar essa liquidez. Isso quer dizer que depois toda a liquidez nessa movimentação de baixa terá sido retestada. Isso daqui vai abrir as portas para que a gente tenha correções mais acentuadas, que a gente já vem mencionando essa movimentação nas últimas semanas. Porém, enquanto o mercado tradicional não demonstrar sinais de fraqueza, não adianta querer acreditar que vamos ter um crash muito forte. Então já aproveita para deixar seu like, para você que não me segue, já bote para me seguir e não perca a tradução simultânea que eu estarei fazendo em live na quarta-feira, porque se alguma coisa muito importante for dita, isso pode trazer uma volatilidade muito forte no mercado. Então a gente se vê na quarta-feira. Tamo junto.